Oiê, que bom que você está aqui. Eu estou muito feliz de estar com vocês em mais um episódio do Vida Oncast. E olha, preciso compartilhar que quando chegou a proposta de tema desse episódio, eu fiquei particularmente animada e até meio emocionada. Então, assim, se eu chorar aqui, tá, gente? Vocês me desculpem, mas porque falar de maternidade é um negócio que mexe mais com a gente. E mês de maio, claro, a Apvida vai trazer esse assunto, esse tema em diversas, nuances nas redes sociais e nesse episódio. Então fica comigo, porque aqui a gente está para falar com você que é mãe, com você que pensa em ser mãe, que talvez tenha alguma dúvida sobre isso, sobre o que te aguarda, nessa transformação tão grande. E também quero falar com você que convive com alguma mãe, ou seja, estamos aqui para falar com todo mundo. Fica com a gente porque escolhemos 3 dos muitos desafios que a maternidade traz pra gente. Número 1, culpa. Número 2, autocuidado. E número 3, como criar filhos num mundo hiperconectado com redes sociais. E eu sei que essa é uma dor de muitos pais da nossa geração. Então, bora falar sobre isso com as nossas convidadas muito especiais. Que bom ter vocês por aqui. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Vamos falar, então, com Ana Tereza Nistal, que é referência técnica. É um cargo aqui que eu vou ter que colar, tá, gente? Referência técnica da Telesaúde Nacional de Apvida e que já tá super acostumada a participar do Vida Oncast, né? Sempre dor de barriga, um friozinho, né? Mas vamos lá. Mas sempre muito bom. Muito bom. E Jana de Carvalho, que é analista de recursos humanos e, o mais importante, mãe do João Gabriel e da Maria Clara. Exatamente. Bem-vinda. Obrigada. Ai, que bom estar com vocês. Bom, apresentei aqui 3 dos tópicos que a gente pensou entre os muitos desafios, porque são muitos, né? Sim. Começar falando de culpa. Jana, quero saber se isso pegou pra você, se ainda pega e se foi num momento específico que pegou mais forte. Quando é que foi? Sim, pegou bastante num ponto, como eu falei, né? O João, ele foi uma maternidade um pouco atípica, né? Engravidei com 25, não foi planejado. Tive ele com 27, né? E ele foi prematuro extremo. Teve toda uma trajetória no neonatal. Saiu do neonatal, abdiguei 1 ano de trabalho. Saí do ramo corporativo por 1 ano. Fiquei aos cuidados dele. Depois que ele ficou com 1 ano e meio, quase para 2, voltei ao mercado. Então, essa volta já me trouxe a culpa de ter que deixar ele em casa, com outra pessoa. Claro que eu tive uma rede de apoio, mas ao mesmo tempo, a gente pensa voltar como profissional, mas também como mãe. Então, aquele momento ali, eu me culpava bastante. Foi aonde eu busquei meios de não me culpar, busquei passar com terapia, fazer terapia com psicóloga, buscar conhecimentos, na internet, podcast, vídeo também com muitas terapeutas, psicopedagoga, para entender também a situação da prematuridade. E foi aonde eu fui amadurecer nesse ponto. Hoje, na minha segunda gestação, que é ter uma bebê de 2 anos e 6 meses, eu não me culpo tanto. Toda vez que, às vezes, por exemplo, tem vezes que aqui no trabalho é um pouco mais dinâmico, então eu fico até um pouco mais tarde. E outras rotinas que eu tenho na minha vida pessoal também, muitas vezes eu chego em casa e ela já tá dormindo. Aí, quando eu vou me culpar, eu falo, não preciso me culpar. É a rotina de uma mãe que também é profissional. Então, eu vivo um dia de cada vez hoje. Que bom te ouvir. E escutando ela, fui voltando ali atrás para identificar os meus momentos de culpa, porque também tive e ainda tenho, Tem Sim. dias que bate. Mas eu acho que a volta ao trabalho para as mães que trabalham fora é um momento que pega bastante, Muito, né? Mas Muito. para quem também, eventualmente, trabalha em casa ou opta, por dar uma pausa ou parar de trabalhar, também vem, Sim. Sempre vem. Em algum momento ela vem. Nasce a mãe, nasce a culpa. É um clássico, é um clichê, mas faz sentido. Faz muito sentido. Eu acho que a gente se cobra muito, como a mãe perfeita, a mãe ideal. E a gente não vem com um manual, Nem o ser mãe, nem o ser filho. Então, a gente vai aprendendo e amadurecendo no decorrer da maternidade, E a gente não sabe de nada mesmo. Não. Acha que sabe, Não, Que lê um monte de livro lá antes, acha que tá preparada. E a vida vem, E não é do jeito que a gente desenhou, Ou Exato. do jeito que a gente viu na internet, ou num podcast, ou num livro.
Jana, você estava comentando comigo antes de começar a gravação que você buscou muito apoio, informação e companhia, né? Em redes sociais, em videocasts, podcasts, procurou literatura, isso é muito bom. Mas em excesso, tinha às vezes informação ou conteúdo que você sentia que aumentava essa culpa, essa pressão em você? Sim, é como até mesmo ela falava na hora que ela iniciou também com a gente aqui, né? Que muitas vezes gera aquela síndrome da ansiedade. Tá. Né? Você vai buscando, acha que você não está sendo perfeita, precisa ajustar um ponto aqui, um ponto ali. E muito conteúdo em excesso gera aquela ansiedade. Foi na onde eu comecei também um pouco a desacelerar. Muita coisa que eu via a situação, por exemplo, do meu filho, né? Porque eu vou falar que ele é um pouco... A questão, ele é atípico, ele tem um autismo. Tá. Então, qualquer característica, qualquer atitude que ele tinha, muitas vezes eu falei assim, eu vou procurar um vídeo, um treinamento aqui com uma psicóloga para ver se realmente está certo, se eu posso mudar. Então, aquilo começou a ficar em excesso e meu esposo falou assim, desacelera. Não precisa todo o tempo, você também tá buscando muito conteúdo. E se escutar também, a sua intuição, né? Exatamente, ele fala muito também. isso. Se escuta um pouco, se observa, né? Porque isso acaba também nos trazendo essa autocobrança para nós mesmos, né? Nós somos uma geração de mães que tem o privilégio de ter muito acesso a muita informação, né, Ana? E... qual que é o limite disso? Até onde é bom ou até onde pode aumentar essa sensação e essa culpa e a história de não ser suficientemente boa? Que é um conceito muito interessante, muito. né? O que eu acho importante, né? Hoje a gente no mundo aí super, hiper, né? Interligado. A primeira coisa eu acho que é a fonte. Né? Porque a gente tem muita informação, mas que não necessariamente é verdadeira. Então, ela acabou de falar aí da questão do autismo, né, do TEA. Você entra em qualquer rede social, existem mágicas, né, como se fosse um padrão. Ninguém é padrão, né? O típico e o atípico, não existe padrão. Cada filho é de um jeito. Então, é o acesso à informação correta, buscar os profissionais, então a terapia, o neuro, o pediatra, a família que está ali para dar apoio. E isso faz a gente se sentir melhor, enquanto mãe. Um outro ponto que eu queria te ouvir também é que, como a gente é essa geração muito bem informada, eu percebo às vezes em mim e nas amigas uma tendência às vezes de querer negar e fazer diferente do que as gerações anteriores fizeram. Essa negação. E aí, de repente, a gente não quer fazer igual e a hora que vê, tá fazendo. Tá falando lá, o dia que eu morrer, vocês vão dar valor, né? Aquelas frases que todo mundo ouviu a mãe falando, você não é todo mundo. Em todas as gerações, né? Como que você vê, Ana, esse conflito de gerações e a gente com esse risco de perder essa capacidade da intuição também na maternidade? Eu acho importante que, independente da gente querer quebrar paradigma, né? Em todas as gerações existem coisas boas e ruins, coisas que precisam ser trocadas e coisas que a gente precisa reforçar. Eu acho que é um pouco isso, a gente conseguir sair da posição de estava errada porque é mais velha e não, aquilo não sabe de certo. Nada, olha, você não sabe, eu vi no YouTube, eu vi em qualquer rede social, né? Eu acho que é um pouco permear, sabe? O novo e o antigo, o que era bom e o que tem de mais moderno e ainda é melhor, é a gente permear. Eu acho que essa é o segredo. Equilíbrio, né? Exatamente. E nessa de equilíbrio, eu já vou puxar o nosso próximo tópico, que é a questão de autocuidado. E aí, quero saber da Jana, o que ela faz, o que é o autocuidado para você, Jana? E demorou um tempo para você encontrar esse espaço para você? Demorou. Eu vou dizer que eu comecei a ter esse autocuidado e começar a perceber que eu precisava ser cuidada, o João já estava com 5 anos. Eu acho que o boom foi na pandemia, né? Eu acho que muitas pessoas, não só as mães, mas a gente passou por um momento que a gente teve que se auto-reconectar internamente. E ter... na pandemia, trabalhar de casa com uma criança, né? Foi muito difícil e foi ali que eu comecei a perceber que eu precisava me cuidar.
Então, busquei terapia, busquei fazer sessões de terapia e a própria terapeuta buscava caminhos, né? Exercício físico, tirar um dia para você, ser mãe, também ser mulher, desconectar do mundo. Então, isso foi muito importante para mim me autoconhecer e também entender que eu preciso estar bem e tem dias que eu não vou estar bem, tá tudo certo. Se cobrar menos nesse sentido, porque também não pode o autocuidado, né, gente, virar mais um fardo, mais uma cobrança, exatamente, né? Eu acho que até a gente ser mãe, a gente se cuida, né? Vai conhecer alguém, vai sair. E daí, quando a gente é mãe, a gente parece que abandona, né? Eu deixo eu largada, né? E não é isso. Eu acho que é, de novo, a questão do equilíbrio, né? Eu me permitir sair com os amigos, ir ao cinema, não te faz menos mãe, né? Menos presente na vida dos seus filhos. Com certeza. Eu vou confessar aqui que eu ainda estou na busca de encontrar novos hobbies. Eu meio que me perdi um pouco disso, sabe? Coisas que eu gostava de fazer para mim antes de ter filhos, de repente não faz mais sentido e tal. E aí, o que você gosta de fazer no seu tempo? Ficar com meus filhos. Né? Tá tudo certo também. Mas encontrar esses outros escapes, tipo da Natália. Natália, isso. Natália, pré-maternidade, pós-maternidade, né? Para além da mãe do Vicente e da Martina. E não tem como a gente falar dessa carga da preocupação e etc. de ser pai e mãe nos dias de hoje, sem passar pela questão do acesso deles ao mundo aí conectado, hiperconectado das redes sociais, né? Jana, como é que é na sua casa? É um desafio? É um desafio. Lá em casa a gente tem a política do diálogo, né? Ainda mais com o João e a Maria agora que está na fase de explorar o mundo. Então a gente tenta não privá-lo, mas colocar limite com as telas. Porque, querendo ou não, a internet ela beneficia, mas também ela prejudica. E isso acaba também prejudicando crianças na idade, tanto da Maria como do João. Então, a gente conversa bastante, dá um limite para ficar nas telas e também buscar conteúdos alternativos de alfabetização para Maria, que está nessa fase. Buscar conteúdo que o João também, que seja lúdico, para que ele possa aprender por causa do TEA. Então, a gente tem conversado bastante, tanto eu como meu esposo, como minha rede de apoio, né? Porque muitas vezes eu estou no trabalho e ele fica com alguém. E essa pessoa também precisa seguir aquilo que a gente trabalha em casa para que não possa ser prejudicado no dia a dia das crianças. A presença, né, dessa tecnologia da conexão, vamos combinar, é inevitável, né? É inevitável. E a gente está todo mundo aprendendo a lidar e a gente também se excede às vezes. Sim, eu tenho percebido, a gente se pega muito, né? Em casa a gente tem algumas regras. Os meus já não são mais pequenininhos. O mais novo fez 18 agora. Mais momentos em família, né? E quando crescem, o deixar com a tela não é seguro. Você está vendo um monte de coisa aí, né? Então é o permear tempo, qualidade. Quando meus filhos eram menores, a gente sempre teve a senha, o acesso, ver o que está acontecendo. Porque as redes sociais mostram uma vida perfeita. Então, e a gente às vezes fica com essa sensação, tá todo mundo aqui em casa, tá todo mundo seguro, tô tranquila. E estar nas redes sociais sem a supervisão, Exato. É como você soltar seu filho na rua. Você deixaria Exatamente. sair andando na rua? Sem no Ibirapuera, vai, eu tô aqui, você volta daqui 1 hora. Isso, não, impossível. Mas no celular, sim, né? É um cuidado. E aí volta a culpa da mãe, né? Porque a gente está falando é um ciclo, né? Isso mesmo. De crianças menores, mas quando você fala da adolescência, né? Eu vou invadir a privacidade dele. Não, você vai ajudar e compartilhar o que é bom. Sim. Então, é importante ter as senhas, eles estarem cientes, não precisa ser uma coisa escondida. Filho, vamos olhar agora aqui a sua rede social, né? Para você conseguir mostrar os caminhos, não proibir. Acho que proibir não resolve. E pra gente finalizar, então, tô concluindo o seguinte: se a gente tá ali presente e controlando, né, de um jeito saudável, com presença mesmo, se o filho falar, mãe, você é muito chata, pode ser uma coisa boa. Pode. Sou chata mesmo, tô aqui pra cuidar de você. Vários pedagogos falam isso, né? Um dia você vai ter orgulho da sua mãe chata. Eu acho que é um pouco isso.
Bom, com essa então a gente vai chegando ao fim dessa conversa. Espero que tenha feito uma companhia, que tenha trazido uma certa tranquilidade, talvez diminuído a sua culpa, te dado aquele empurrão, né? Para se cuidar, para se reencontrar, porque a gente se desconecta de quem era mesmo antes de ter filhos, né? Certamente. E nem todo mundo está preparado para essa ruptura, né? Não. E é difícil a ruptura, né? É difícil, não é fácil. A gente se prepara muito pro parto. Exato. Para aquele comecinho e tem muita coisa depois, muitos desafios, né? Muitos. Não quero desanimar, mas muitos. Mas vale a pena demais. Vale a pena, não tem preço. Difícil até de explicar, né? É Demais. imensurável. Exatamente. Que bom poder contar com vocês. Quero aproveitar, né, a presença das duas, em nome da equipe Apvida, desejar um lindo mês de maio, que seja leve, que seja repleto de momentos especiais para vocês, para você que está do outro lado acompanhando a gente. Não deixe de acompanhar os conteúdos nas redes sociais, em todos os canais de comunicação de Apvida, porque esse mês de maio está recheado de coisas especiais, preparadas com muito carinho para você. E eu te aguardo no próximo episódio de Vida On Cash. Não esquece de se inscrever no canal para não perder as atualizações e notificações, tá bom? Valeu! Beijo, gente!